Olá, alunos, tudo bem? Bem, hoje nós vamos montar a nossa aula prática de dormência em sementes. Bem, nós vimos na aula teórica que existem sementes que apresentam vários tipos de dormência. E a dormência que nós vamos testar na aula prática de hoje será a dormência tegumentar, aquela em que o tegumento é rígido, e não permite com que a água e os gases entrem, e assim a semente não germina. Então, nessa aula de hoje, nosso objetivo será esse, de analisar uma semente que apresenta dormência tegumentar, e é uma semente de uma espécie bem distribuída no Brasil. Então, onde vocês procurarem, com certeza vocês vão encontrar essa semente para montar essa aula prática de vocês, tá bom? Bem, então a aula prática a gente vai montar com sementes de leucena. O nome científico da leucena é Leucaena leucocéfala. Ela é uma árvore, é uma leguminosa, e as dormências, como grande parte das leguminosas, apresentam sementes bastante rígidas, bastante duras. Então, para a gente verificar se de fato essa semente apresenta dormência tegumentar, nós vamos fazer uns tratamentos. Esses tratamentos consistem, então, em coletar a semente, Então, essa semente foi previamente coletada lá no campo, tirada dos frutos, limpa, tirada das sementes que estavam impuras, com brocas e com malformações, então a gente quer sementes que estejam viáveis. Vamos, então, fazer um processo inicial de desinfestação dessas sementes, que elas trazem lá do campo sujeiras, fungos, bactérias que a gente não quer que faça parte do nosso experimento. Então, nós vamos lavar essas sementes com álcool etílico a 70%, depois nós vamos fazer uma lavagem com água destilada, em seguida essas sementes vão ficar em contato com o hipoclorito de sódio a 2%, esse hipoclorito de sódio é a nossa água sanitária comum que a gente encontra no mercado. E em seguida vamos lavar novamente com água e aí sim as sementes vão estar prontas para seguir os tratamentos que nós vamos fazer. Em especial, o que nós vamos utilizar hoje vão ser esses tubos são tubos de vidro e ele está cheio de agar. Então a agar é essa substância gelatinosa extraída de algas que ela se encontra sólida a temperatura ambiente, diferente da gelatina que a gente faz em casa, que só fica sólida a baixa temperatura. Então, eu consigo mantê-la sólida a temperatura ambiente e ele vai ser o nosso substrato, nosso meio em que nós vamos germinar essas sementes. Por que, professor, que nós vamos fazer em agar? Porque nós vamos utilizar esse tubo para vários tratamentos agora, em todas as práticas que nós vamos fazer adiante. Então, nós vamos germinar a semente aqui, a planta ela vai crescer, vai ser submetida a vários outros tratamentos que a gente vai estar acompanhando aí nas próximas aulas. E no tratamento controle nós vamos colocar também nesse mesmo pote, com todas as sementes juntas, onde nós não vamos fazer o tratamento. Bem, o que consiste esse tratamento? Nós vamos pegar essas sementes, que são previamente selecionadas, e vamos escarificar. E como a gente viu na teórica, existem várias formas de fazer uma escarificação na semente, fazer um machucado nesse tegumento que permite a entrada de água e dos gases. Mas o que nós vamos escolher hoje não vai ser escarificação química, pelos riscos que ela confere, que é o uso de ácido sulfúrico concentrado. Ou então tratamento térmico, que a gente deixar essa semente em uma temperatura alta, e aí a gente pode então quebrar essa dormência tegumentar. Mas o que nós vamos fazer é uma escarificação mecânica. Então não vai ser nem escarificação química e nem escarificação térmica, vai ser uma escarificação mecânica. E para isso nós vamos então utilizar lixa. Essa lixa também a gente encontra, qualquer casa de material de construção, lixa de parede, e nós vamos fazer esse tipo de escarificação nesse tegumento. Então vamos lá mostrar as etapas desse procedimento, dessa aula prática de dormência tegumentar em sementes. Bem, então essa primeira etapa é a etapa da desinfestação das sementes. Aqui estão as sementes dentro do becker. Nós vamos colocar álcool etílico a 70%, o suficiente para cobrir as sementes. E vamos aguardar 1 minuto. Bem, depois desse 1 minuto em que permaneceu no álcool etílico, nós vamos tirar o álcool daqui dessas sementes. Então, nós vamos vertê-lo num outro recipiente. O descarte do álcool é tranquilo, porque ele não precisa de um descarte especial. Ele pode ser descartado normalmente. E vamos lavar 3 vezes com água, para tirar o excesso do álcool. Então, vamos lavar 3 vezes, o suficiente também para cobrir as sementes. Caso vocês venham fazer o experimento e a semente boia, é interessante vocês olharem com certo cuidado, porque semente que boia quando a gente coloca em água, é presença de furo ou de broca, é presença de ar dentro da semente.
Muito bem, fizemos a primeira lavagem com álcool etílico e agora nós vamos fazer a segunda lavagem para desinfestarmos essas sementes com hipoclorito de sódio. Então, novamente, nós vamos colocar o suficiente para cobrir essas sementes com hipoclorito de sódio. Como eu comentei com vocês, é a água sanitária encontrada no mercado normal. E vamos deixar por 5 minutos essa semente sendo desinfestada nessa substância. Passado então os 5 minutos, novamente nós vamos agora tirar o hipoclorito e vamos fazer as sucessivas lavagens com água destilada. Eu estou utilizando uma piceta, que é esse instrumento para colocar água destilada, porque ele direciona mais o fluxo, né, a direção aqui da água. Para que não fique vazando dentro do meu becker. Então, eu vou fazer os 3 enxágues para tirar todo o excesso do hipoclorito e do cloro, para que ele não afete, quimicamente falando, os nossos resultados. Eu não quero que ele deixe resíduos. E aí eu tenho agora as sementes que eu vou usar nos tratamentos. Muito bem. Agora eu vou colocar essas sementes só no papel filtro, para a gente tirar o excesso de água. Então veja, né, que a água está se dissolvendo aqui no papel. E aí essas sementes então que foram desinfestadas que nós vamos fazer os tratamentos. Bem, o nosso controle vai ser as sementes sem escarificadas. Então eu vou pegar um pote, onde eu vou colocar as sementes que eu vou usar como controle sem escarificar. Então, nós vamos observar daqui a uma semana se essas sementes germinaram ou não. Então, eu vou colocar as sementes dentro do pote. Eu não vou pressionar essa semente com força dentro do agar. Eu vou colocar apenas na superfície. Nesse caso, nós vamos colocar todas as sementes que a gente vai analisar, né? Nós vamos colocar 10 sementes. O agar, ele não tem nenhum nutriente, nada que vai favorecer ou dificultar o crescimento da planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele simplesmente é um suporte físico e uma fonte de água. Então aqui dentro eu não tenho nenhum nutriente, nada que vai alimentar a planta durante todo o crescimento dela aí. Bem, e aí eu vou colocar uma lâminazinha de água, simplesmente para que a semente tenha água para o início da sua embebição, e vou fechar. E assim ela vai ficar durante 7 dias. Esse é o meu tratamento controle, onde as sementes não foram escarificadas. Agora, no meu tratamento com a escarificação mecânica, aí vem uma observação importante, caros alunos. Nós não podemos fazer escarificação mecânica na região do embrião. Então, lembra que a gente viu na teórica que uma semente é composta de 3 partes, do tegumento, do tecido de reserva e do embrião. E no caso dessa semente de leucena, é bem fácil de visualizar a localização desse embrião, que fica nessa parte mais pontiaguda da semente, que é a região do hilo, onde essa semente estava ligada na planta-mãe. Então, se eu fizer escarificação nessa região, eu vou danificar o embrião e vou danificar o ser vivo que se encontra aqui dentro, que é, então, a futura planta que vai nascer a partir dessa semente. Então, a escarificação mecânica ela é feita do lado oposto do hilo. Então, eu vou pegar aqui a semente, do lado oposto do hilo, e vou fazer a escarificação. Até quando? Até quando aparecer o tecido de reserva. Aqui exige um pouco de cuidado, porque às vezes que são os alunos mais fortes, eles escarificam a semente até pela metade. Então não precisa chegar na metade das sementes, basta aparecer o tecido de reserva, como é o caso aqui. Então já começou a aparecer a parte do tecido de reserva, já é suficiente. Essa semente agora já está escarificada, ela vai ser colocada agora dentro do tubo. Então, por que ela está separada e o tratamento controle está tudo no mesmo pote? Porque essas mesmas sementes e essa plântula que vai se formar, nós vamos seguir com várias atividades práticas utilizando a mesma planta. Então, ela foi colocada agora em contato com água. E, novamente, eu vou colocar um filetinho de água. Eu posso usar, né, com a ajuda de uma pipeta para não bagunçar muito ali a semente, porque ela vai dançar um pouquinho.
Essa água é só para iniciar o processo de embebição. E agora depois eu vou então fechar esse tubo. E essa semente vai permanecer durante 7 dias de crescimento. As condições de crescimento, caros alunos, podem ser a temperatura ambiente, num cantinho da sala de vocês, ou na escola que vocês venham a trabalhar. Não precisa de nenhum instrumento especial para isso. Mas, caso vocês tenham disponível, vocês podem deixar crescendo numa câmara de germinação, que eu vou mostrar para vocês como é. Bem, então essa é uma câmara de germinação, parece uma geladeira, mas não é uma geladeira. É um equipamento que pode ser adquirido nas casas especializadas na produção desses equipamentos. Eu consigo controlar a temperatura, que ela vai ficar 25 graus Celsius, e consigo controlar o fotoperíodo, que nesse caso ela está 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Então, quando nós abrimos aqui a câmara, ela tem as luzes localizadas na sua porta, que liga às 6 da manhã e desliga às 6 da tarde. E ali dentro as prateleiras onde as plantas estão crescendo. Então, esses tubos eles vão permanecer nessas condições durante 7 dias. E daqui a 7 dias nós vamos analisar os resultados. E aí sim vocês vão ter todas as informações necessárias para preencher o relatório de aula prática, que vai estar disponível para vocês, para ser preenchido e devolvido em seguida. Então as sementes estão ali, tanto no pote como no meu controle. Esse aqui foi da forma que os colegas de vocês acabaram de fazer. E ali os tratamentos onde as sementes foram escarificadas. Bem, caros alunos, após 5 dias, então, em que as sementes permaneceram nas condições de crescimento, hoje nós vamos analisar o resultado do nosso experimento. Bem, vocês muito bem lembram, que nós escarificamos essas sementes. Aqui nós temos as sementes controle, em que não foram escarificadas. Elas têm água, têm temperatura adequada, têm oxigênio, o kit básico da germinação, mas elas não germinaram. Então o embrião não voltou a crescer, porque de fato existe algum tipo de barreira que impede com que esse embrião volte a crescer. E nós, então, no experimento de escarificação, vemos qual barreira é essa, que de fato é o tegumento, que impede com que essa semente germine. Vejam aqui, alunos, após 5 dias de crescimento, além da semente já ter germinado, a plântula já está bem desenvolvida. Então aqui nós já temos os cotilédones que viraram folhas, essas cotilédones foliáceos que já estão verdes, estão realizando fotossíntese e também estão disponibilizando os nutrientes para essa plântula crescer. A raiz também já está bem desenvolvida, que a gente consegue visualizar bem legal aqui no tubo, onde a gente tem o agar como suporte e que vai disponibilizar a água para o crescimento dessa plântula. E ela então conseguiu romper essa dificuldade de germinar, porque o tegumento permitiu, a retirada do pasto do tegumento permitiu a entrada de água, a ativação do metabolismo e, por fim, a plântula voltar a crescer. Então, ficou bem interessante nós vermos nesse experimento que as sementes que não são escarificadas, elas não germinaram. E as que foram escarificadas, germinaram. Então, de fato, Leucena, a espécie escolhida para esse experimento, ela apresenta dormência tegumentar. Então, o tegumento é uma barreira física à entrada de água e de oxigênio, impedindo com que a germinação aconteça. Então, os dados desse experimento estarão disponíveis para vocês no Moodle, e aí vocês vão poder preencher o relatório dessa aula prática a partir da porcentagem de sementes que germinaram em relação ao tratamento e em relação ao controle. Então, podem preencher o relatório e se desfrutar aí com essa prática de germinação de sementes.